E junta-se agora em direto por videochamada Alexandre Tadeia, presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Boa noite, bem-vindo. Tal como acabámos de ouvir, estamos perante verdadeiras temperaturas de verão que se podem traduzir em grandes preocupações. A Associação defende vigilância nas praias durante todo o ano, mas também sabemos, Alexandre, da dificuldade em recrutar nadadores salvadores. Como é que se poderia resolver este problema? Bom, nós temos uma estatística muito elevada de morte por afogamento em Portugal. Lembrar também que o afogamento, em termos mundiais, tem uma estatística de uma morte a cada minuto e meio. Em Portugal há uma morte a cada 3 dias, são dados bastante elevados. E é claro, como a água, como se costuma dizer, que as nossas praias são frequentadas durante todo o ano. E como são frequentadas durante todo o ano, se olharmos para as estatísticas de afogamento, temos morte nas praias durante todo o ano. Portanto, elas necessitam claramente vigilância durante todo o ano. Não da mesma forma, mas de forma diferente. No entanto, temos aqui tido graves problemas em conseguir convencer a parte política que efetivamente isto é necessário. E, embora as mortes continuem a acontecer com uma grande periodicidade, mas a realidade é que isto não está a acontecer. Muito poucas praias em Portugal têm vigilância durante todo o ano. E temos falta de nadadores salvadores, é verdade, mas porque claramente este sistema de haver nadadores salvadores apenas durante a época balnear nas praias cria aqui uma sazonalidade e faz com que seja difícil que, obviamente, os profissionais estejam disponíveis para trabalhar durante todo o ano, porque depois a maioria deles são o quê? São estudantes. Mas, e são Alexandre, estudantes que, perante isso que está a dizer, a questão resume-se de facto à vontade política, porque nós vemos que há algumas autarquias que de facto têm essa vontade de contratar nadadores salvadores durante mais meses do ano, mas não conseguem. Como é que se pode contornar esta falta de elementos na profissão, no fundo? A realidade é que eu não conheço nenhuma autarquia, nem nós temos registro de nenhuma autarquia que tenha querido contratar nadadores salvadores durante todo o ano e que não o tenha conseguido. Isso não corresponde à verdade. A realidade é que muitas vezes o que as autarquias querem é apenas contratar sazonalmente. E obviamente que sazonalmente aí estamos perante normalmente um perfil de nadador salvador que é estudante e não existendo incentivos em Portugal para incentivar estas pessoas a trabalhar como nadadores salvadores, por exemplo, com alguma isenção nas propinas, alguma motivação de valores isentos do IRS, porque na maioria são estudantes. É claro que é difícil de motivá-los a trabalhar, porque temos aqui muita gente com o curso de nadador salvador válido em Portugal, mas a realidade é que muito poucos deles estão disponíveis para trabalhar. Nós temos uma estatística que nos diz que, em média, 50% dos nadadores salvadores não voltam a trabalhar na época balnear seguinte. Isto por várias razões, entre elas aquilo que já falámos, da sazonalidade, da questão também das condições de trabalho, porque têm que trabalhar muitas horas durante a época balnear para conseguir compensar esta falta de nadadores salvadores e depois, como é óbvio, na época balnear a seguir não estão, obviamente, disponíveis para conseguir, para trabalhar. Portanto, tudo isto requer, de facto, uma mudança de todo este sistema, criando incentivos, criando vigilância nas praias durante todo o ano, acabando com esta questão de sazonalidade, não é? Embora, tal como os americanos fizeram, tem que haver sempre alguma contratação sazonal, mas se já tivermos um conjunto de nadadores salvadores que trabalham durante todo o ano, como já faz Matosinhos, como já faz Carcavelos, como já faz Nazaré, então aí o arranque época balnear será mais fácil. E depois, se tivermos incentivos, será mais fácil motivar as pessoas a querer trabalhar com nadadores salvadores. Mas todos estes problemas, de facto, carecem, como disse muito bem, de vontade política. E se não estamos a conseguir convencê-los através deste registro enorme de mortes que temos em Portugal por afogamento, então que os consigamos convencer pela parte económica, porque nós queremos vender que Portugal turisticamente é um país de praia o ano inteiro e a realidade é que não é um país seguro em termos das nossas praias fora da época balnear. Alexandre, e só para que possamos perceber, porque é que é tão arriscado dar um mergulho no mar nesta altura do ano? Bom, a primeira instância é porque o espaço não é vigiado só por si. Depois também porque a maioria dos portugueses, e para não dizer a quase totalidade, desconhece os riscos e os perigos. A nossa formação escolar sobre segurança aquática é muito, muito baixa. A maioria dos portugueses nem sequer valoriza as regras de segurança, além que depois não consegue distinguir um agueiro de uma corrente forte. Nós temos inúmeros registros no Observatório do Afogamento em Portugal de mortes por afogamento de pessoas que pura e simplesmente estavam a passear junto à água e que foram derrubados por uma onda e arrastados para dentro da água. Coisas deste estilo, mas temos outros registros que nos dizem, por exemplo, que a morte por afogamento acontece mais no interior do que no litoral.
Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós, portugueses, necessitamos claramente de aumentar o nosso conhecimento sobre a prevenção do afogamento, principalmente nas escolas. Temos que convencer o nosso Ministério da Educação a alterar a segurança aquática que é ensinada nas escolas, que neste momento, infelizmente, são 2 páginas no manual da 3ª classe. Falou na questão dos agueiros. Ainda é uma situação, um fenómeno que ocorre com muita frequência nesta altura do ano? Podemos dizer que os agueiros são responsáveis por 80% das mortes por afogamento no mar em todo o mundo. Portanto, é obviamente nesta altura, além das correntes, se temos ondulação ainda forte, não é? Temos obviamente também correntes fortes. Isto é uma dinâmica que está conjunta e depois temos os portugueses a não conseguir identificar o que é um agueiro, não conseguir identificar o que é uma zona perigosa e uma zona segura na água, na praia então temos claramente com muita facilidade pessoas a entrar em perigo. Por exemplo, nós assistimos com muita frequência portugueses a julgarem que junto a rochas, junto a pontões, são as zonas mais seguras para tomar banho e antes, pelo contrário, junto a estas zonas há sempre uma corrente, um agueiro para fora. Mas isto são coisas, são conhecimentos simples do ponto de vista da prevenção do afogamento, que nós colocamos numa formação online que temos, qualquer português pode fazer em fepons-formação.com, é uma formação gratuita e online, e onde esperamos aumentar esta segurança aquática, mas claramente sabemos que apenas através das escolas, e para isso precisamos convencer o nosso Ministério da Educação a conseguir implementar a segurança aquática como de uma outra forma nas escolas portuguesas. Alexandre, acha que as pessoas ainda não aprenderam a respeitar o mar? Claramente que sim. Pela estatística, a estatística diz-nos que sim. Há uma enorme, como dizíamos há pouco, há uma enorme falta de conhecimento. A literacia oceânica é algo que em Portugal ainda é muito baixa. O conhecimento do mar, das dinâmicas, mas a realidade é que nós até estamos a falar aqui muito das praias, quando olhamos para o interior e temos muito mais mortes até em rios e barragens, por exemplo, no interior. Portanto, há que olhar para Portugal como um todo, embora neste momento as praias estejam na ordem do dia, mas há que, por exemplo, entender que nós temos uma elevada taxa de afogamento também no interior e que por isso é necessário criar dinâmicas de prevenção do afogamento, não só nas praias marítimas, mas também nas praias fluviais e nas piscinas portuguesas. Alexandre Tadei, obrigada pela sua participação neste Fala Portugal. Boa noite. Muito obrigado, nós.